E a nossa equipe segue acompanhando, minha gente, o caso do José Ramones, aquele menino de 11 anos que foi vítima de bala perdida no bairro Vila União. Nós trouxemos essa notícia muito triste ontem. O menino segue no IJF, mas infelizmente os médicos confirmaram a morte cerebral da criança. A Marcela de Lima tem outras informações. E aí, Marcela, a família decidiu doar os órgãos da criança, não é? Oi, Luiz. Boa tarde a você, muito boa tarde a todos. Pois é, hoje mais cedo eu conversei por telefone com a mãe do Ramones. E ela me disse que sim, que autorizou a doação dos órgãos do filho dela. Inclusive, ela assinou esse documento na madrugada de hoje, aqui no IJF. A mãe também nos contou que o procedimento para a captação dos órgãos aconteceria nessa manhã e, de fato, o IJF confirmou. O procedimento começou por volta de 11 horas da manhã. A cirurgia continua nesse momento porque o processo é bem longo, esse processo de captação dos órgãos. Eu vou conversar agora com a Aline Alves. A Aline, gente, ela é coordenadora da CEDOT, que é uma comissão que fica responsável por todos os assuntos de doações de órgãos aqui do IJF. Aline, boa tarde. É possível saber quantos órgãos o Ramones vai conseguir doar para alguém? Enfim, como que ele vai conseguir ajudar outras pessoas? Boa tarde novamente para você. Boa tarde. Bom, assim, geralmente esse tipo de doação pode ajudar em média 5 pessoas, né? Mas saber ao certo quantas a gente só tem como saber após o término da cirurgia, né? Que as equipes vão ver a viabilidade desses órgãos. Então, a gente não tem como saber agora, nesse momento. Inclusive, gente, só uma observação, porque assim, a mãe contou para mim ontem, eu conversei pessoalmente com ela ontem, e ela me disse que uma das filhas dela é transplantada, não é isso mesmo? Isso, ela tem uma filha que recebeu um transplante de rim quando criança. E esse foi um dos motivos. Acredito que a família, os pais Ramones, durante o acolhimento que nós oferecemos, eles de maneira espontânea demonstraram esse desejo de doar. Então, assim, é uma família que já tem um histórico com essa questão de doação de órgãos, né? Agora, Aline, explica pra gente como é que acontece esse processo, né? Depois que é constatada a morte cerebral, o que acontece? Bom, primeiramente, nesse tipo de morte é diagnosticado com 3 exames, 2 exames clínicos e um exame complementar. E a família, ela fica sendo informada e acompanhada durante todo esse processo. Então, eles são informados desde o primeiro exame até o fechamento do diagnóstico. Então, quando ocorre o fechamento diagnóstico da morte, novamente nós acolhemos essa família, explicamos todas as etapas, e após esse primeiro momento do luto, nós ofertamos a possibilidade da doação. É, sem dúvidas, um momento muito difícil para todas as famílias. Quantas famílias no ano passado autorizaram a doação de órgãos aqui no IJF? Bom, aqui no IJF, em 2019, nós tivemos 111 famílias doadoras. Então, a nossa taxa de consentimento, de aceitação familiar foi em torno de 76%. Como é que funciona esse processo em que os integrantes do CEDOT, da comissão CEDOT, conversam com a família para explicar a importância da questão da doação de órgãos? Isso, a gente, como eu falei antes, a gente já entra em contato com a família desde a suspeita do diagnóstico da morte encefálica. Então, a gente já cria um certo vínculo, a família acaba tendo segurança no profissional. Então, a gente acompanha desde o início do protocolo até o fechamento dele. Então, a gente fica fazendo esse acompanhamento, esse apoio a toda a família. Tá bom, Aline, muito obrigada pelas informações. É isso, gente. A cirurgia de captação dos órgãos do Ramones continua acontecendo aqui no IJF e a gente relembra que o José Ramones, essa criança de apenas 11 anos de idade, foi vítima de bala perdida no último sábado, no bairro Vila União. Ele tinha saído de casa por volta de 8h30 da noite com a mãe e o padrasto.
Eles iam jantar na casa de familiares. A criança jantou e aí, após esse momento com a família, o menino Ramones saiu da casa da família e foi brincar na rua com vários amiguinhos ali. E aí, gente, de acordo com uma pessoa, uma amiga da família que eu conversei, o Ramones, nesse momento em que ele estava brincando com essas crianças, ele saiu dali da frente da casa e foi a um comércio comprar um lanche. E aí, quando o Ramones chegou nesse comércio, ele começou a ouvir barulhos de tiros. E aí, claro, ele se assustou e correu. Mas, infelizmente, o Ramones acabou correndo em direção ao local onde os disparos estavam acontecendo. E foi aí que ele acabou sendo vítima de bala perdida. O alvo não era o Ramones, de acordo com a polícia. O alvo, gente, era o Charlie William Mota, de 28 anos. O Charlie, ele estava na rua Plutão, no bairro Vila União, na calçada, com a esposa e com outras pessoas, quando, de acordo com a polícia, passou um carro com 4 pessoas dentro desse carro. 2 homens desceram. Esses 2 homens começaram a disparar contra o William. E aí, o William acabou morrendo ali, naquela calçada mesmo, na frente da esposa. O William, gente, ele era entregador de aplicativo, era com esse trabalho que ele conseguia pagar o curso dele de técnico de enfermagem. A polícia também informou pra gente que o William Mota, o Charlie William Mota, ele tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e também por posse ilegal de arma de fogo. Então, assim, a vítima, o alvo mesmo dos criminosos, ao que tudo indica, era o William e não a criança. A mãe do William também não sabe explicar o porquê, qual o motivo que essas pessoas chegaram lá e já executaram o filho dela. O fato que essa mãe também está devastada e a mãe do pequeno de 11 anos de idade, gente, o Ramones, que acabou sendo vítima de bala perdida e infelizmente morreu. Ele foi atingido na boca e não resistiu aos ferimentos. E aí, continuo falando para vocês que o procedimento continua acontecendo aqui no IJF. Eu encontrei com a mãe aqui nos corredores do hospital agora há pouco, mas ela já voltou para casa. Agora é o seguinte, ontem a comunidade, que é muito unida, que inclusive eu até falei para vocês aqui ontem, que todos os vizinhos são muito unidos. Ontem a comunidade fez um momento de oração ali na vila. Isso porque o Ramones, ele morava numa vila com o padrasto, com a mãe e também com as outras 2 irmãs. E aí, gente, a vila, todos que moram ali são muito unidos, estão revoltados e muito tristes e abalados com tudo isso que aconteceu com Ramones, que aconteceu com essa família. Ramones que teve a vida interrompida de forma tão precoce, de uma forma tão injusta, né? E aí, gente, os moradores dessa vila fizeram um momento de oração em memória ao Ramones. Vamos acompanhar um pouquinho desse momento que aconteceu ontem à noite lá na vila, que fica no bairro Vila União. Dá só uma olhada. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Pois é, realmente um momento muito emocionante, toda a comunidade bastante sensibilizada com isso que está acontecendo, todos juntos estão vivendo esse sofrimento que essa família está passando. A comunidade está de luto, realmente. Eu conversei com uma amiga da família que estava nesse momento de oração e contou pra gente como é que foi. Dá só uma olhada. O momento de oração foi aqui mesmo, nesse mesmo local, participou toda a pessoa aqui da comunidade, da vila, crianças. Eu vi que vocês oraram um Pai Nosso. Foi, realmente, o Pai Nosso, cantamos o hino de Maria, em memória do Ramon. Fizemos uma corrente de orações. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É, sem dúvidas, uma notícia muito triste, mas também é de emocionar, né? Essa sensibilidade da comunidade, essa parceria, essa união que todos estão demonstrando ter, afinal de contas, todos estão sentindo a dor aí da morte do Ramones, esse menino de 11 anos de idade
e foi vítima de bala perdida no último sábado e infelizmente acabou não sobrevivendo aos ferimentos. A polícia segue investigando esse caso porque não se sabe ainda quais foram as pessoas que cometeram esses crimes. Quem são essas 4 pessoas que estavam dentro desse carro, que de acordo com a polícia, 2 homens desceram e já atiraram contra o William e infelizmente o Ramones, no meio dessa história que não tinha nada a ver com isso, acabou sendo vítima de bala perdida. Bom, o procedimento para a captação dos órgãos do pequeno Ramones continua acontecendo aqui no IJF. Como eu disse para vocês, o processo era por volta de 11 horas da manhã e é um procedimento um pouco longo. Depois que esse procedimento for finalizado aqui no IJF, o corpo vai ser encaminhado, gente, para o IML. Em seguida, lá vai também acontecer todo o procedimento que o IML costuma fazer e aí depois o corpo vai ser liberado para que o velório seja realizado em uma igreja evangélica aqui em Fortaleza. Voltamos ao estúdio, Nádia, Luiz.